direito ambiental é complexo? Será que eu advogado, não nasci para isso? Deixa só para alguns mais apaixonados trabalharem com isso? Muitas pessoas me dizem o seguinte: olha, professora, direito ambiental é complexo, viu? Eu não sei, não vou conseguir entender isso, não vou conseguir trabalhar nessa área. Hoje eu vim te falar que não é bem assim. Depois de assistir esse vídeo aqui, você vai sair daqui com a certeza de que você pode trabalhar nessa área. Meu nome é Juliana Torres, eu sou professora de Direito Ambiental, advogada ambientalista e diretora do Instituto Brasileiro de ESG. Aqui nesse perfil eu levo você, advogado, do zero até o seu primeiro contrato jurídico na área ambiental. Se isso te interessa, aproveita, curte esse vídeo aqui e vem me seguir nas redes sociais. Então vamos lá, vamos entender de onde que vem toda essa frase. Por que as pessoas estão por aí falando isso em diferentes lugares? A natureza, vamos pensar aqui junto comigo. A natureza não é algo tão presente nas vidas de você, advogado, de você aí, brasileiro, brasileira como eu. A gente naturalmente tem um certo afastamento sobre isso. Então, se eu não tenho no meu dia a dia a natureza, todos os bens ambientais presentes, na hora que eu me alimento, na hora que eu acordo, na hora que eu vou dormir, no lugar que eu vou passear, onde eu vou tirar minhas férias, então eu já tenho uma vida distante e eu penso que tudo que vem de lá não é tão familiar. É aí uma das raízes dessa questão, esse afastamento entre o homem e a natureza, que veio ao longo dos últimos séculos e claro que aumentou nessa nossa vida cosmopolita aqui. Mas não é só isso, viu? Muita gente pensa que é complexo porque tem muita lei, tem muita norma. Nós temos legislações ambientais dos 3 níveis da federação. A gente tem legislação federal, legislação estadual e legislação municipal, às vezes sobre o mesmo assunto. Junto com isso tem lá resoluções, tem CONAMA, tem diversos órgãos e entidades ambientais. Todo o sistema é complexo porque ele tem uma parte federal, ele tem entidades, órgãos ali do governo do estado e tem outros tantos do município. Então, por tudo isso, você vai ter diferentes normas sobre o mesmo assunto ou sobre assuntos correlatos. E aí você entender tudo isso, estudar tudo isso, realmente pode te assustar. E assusta muitos advogados. Até porque essa área é nova no direito. Quantos dos advogados, dos juízes, dos promotores estão trabalhando hoje em dia e não tiveram essa área na sua graduação, na sua formação acadêmica? Na faculdade não era obrigatório, isso não estava presente. Como muitos me dizem, olha, esse negócio aí de direito ambiental foi criado pelo Ministério Público. Os juízes não entendem, os advogados não entendem. Então esse jargão aí também passa e faz parte da nossa cultura jurídica, do nosso dia a dia jurídico. E claro que tudo isso somado vai aí nesse nosso grande inconsciente coletivo contribuindo para a gente pensar que direito ambiental é complexo. Eu não vou conseguir entender nada disso. Mas você vai conseguir entender sim. Quer ver só um exemplo? Ó, vamos lá. Você aí, advogado, que se formou em qualquer faculdade, viu, do norte ou sul do país, você passou necessariamente pelo estudo da Constituição. Depois de 88, ou se você fez uma faculdade ali durante o ano de 88, você estudou isso. E para todo mundo que estudou, que estuda a Constituição, vocês passam pelo capítulo do meio ambiente, vocês passam pelo artigo 225. E é ali, no artigo 225, no caput e todo o seu desdobramento ali, que a gente vai encontrar a grande base do direito ambiental. Se você estudou Constituição, você estudou direito ambiental. Talvez você não saiba disso,
mas você estudou de fato. Ali a gente vai encontrar o conceito de bem ambiental, por exemplo. É ali no caput que a gente entende como que a lei brasileira olha para essa questão. Ela protege o hoje, visando, olhando o quê? Para as futuras gerações. E fala isso para todo mundo. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, ó, vem cá comigo que eu vou te mostrar exatamente essas palavras do artigo 225. É o artigo mãe da nossa proteção ambiental. Então, vem cá, ó. Artigo 225, caput. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Então, perceberam que eu tenho alguns elementos chaves aqui, algumas expressões chaves. Primeiro que ele fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse todos aqui são todos. Não são todos menos os estrangeiros, todos menos os turistas, todos menos os animais. São todos. Todos têm esse direito de desfrutar. E aí, nessa segunda aqui, posição, ele traz dois elementos. Bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. É isso aqui que forma o que a gente chama de bem ambiental, que é a base na nossa ciência. Então, perceberam como você, compreendendo a Constituição que você já sabe, você tem como entender a base do direito ambiental. Essa é exatamente a letra da lei do caput do artigo 225. E aí, avança, né? Essencial à sadia qualidade de vida, bem de uso comum do povo. Toda essa expressão aí que eu acabei de falar é o conceito de bem ambiental. Aqui está o verdadeiro fundamento. E depois a gente vai falando dos biomas, a gente vai falar de alguns princípios que todos estão ali, ó, dentro do artigo 225. Então, você já passou por isso. Você já estudou direito constitucional. Aliás, você tem a Constituição aí em qualquer trabalho que você faça, né? Você pode ser um advogado trabalhista, você pode ser um advogado da área penal, você pode ser um advogado familiarista. Para qualquer área, você sempre vai citar ali a Constituição. Você sempre vai olhar, né, para os direitos e garantias fundamentais. Então, é evidente que você sempre vai olhar para a vida digna. E quando a gente está entendendo o que é a vida digna, quando a gente está ali usando no dia a dia o princípio da dignidade da pessoa humana, nós estamos falando em direito ambiental. Então, por esses dois aspectos assim, você já conseguiram entender que é complexo. Eu tenho várias leis, né, várias camadas aí de leis, eu tenho resoluções, eu tenho portarias, eu tenho diversas normas, mas ao mesmo tempo eu tenho alguns elementos ali que vão poder me mostrar, né, peraí, deixa eu parar, deixa eu olhar. De fato, eu sei direito ambiental. Esse que eu te acabei de falar, esse fundamento aqui, o que está na Constituição, é onde a gente se baseia, é o grande norte ali de toda a disciplina. Então, a partir do momento que você aí começar a estudar direito ambiental, você vai olhar para isso que eu falo lá no curso com os meus alunos, no Advogado Verde, olha, vamos lá, vamos entender esse 225, vamos compreender de fato o que isso significa, vamos fazer essa interpretação sistemática desse 225 para a gente se relacionar em qualquer área do direito. Então, você já tem aqui uma boa base que talvez você não saiba, não está tão claro aí para você, mas já está aí dentro de você, não é? Não, essa complexidade, aos poucos eu vou te mostrar, olha, da onde que ela veio, o que de fato ela é e aonde que você pode ir com ela. Mas um último elemento também que eu quero trazer aqui nessa aula de hoje, claro que é uma aula curta, eu não tenho todo o tempo do mundo que eu gostaria. O objetivo aqui é te passar uma informação para você poder captar rapidamente aí onde você está assistindo, não sei se no trânsito, em casa, entre um trabalho ou outro. Então, o tempo aqui é escasso. Mas é com esse pouco tempo que eu tenho que eu quero aqui te oferecer o melhor, aquilo que pode te abrir aí um grande campo de oportunidades. E para isso, eu escolhi aqui falar de um grande norte do direito ambiental, que é um dos princípios de direito ambiental. Princípios, como você bem sabe, estão aí por todas as disciplinas.
Quando a gente começa a estudar direito ambiental, a gente vai lá, em qualquer área do direito, né, não só ambiental, a gente vai lá entender os princípios, o que fundamentam essa disciplina, como que eu posso, de fato, aqui que eu posso me arraigar, de fato, para caminhar com segurança. Por que tem uma lei? Por que daqui a pouco vai ter outra lei? Todas essas questões, elas estão ali fundamentadas em princípios. E é assim, para o direito do trabalho, para o direito civil, para o direito penal, para o direito processual, é tudo assim. Aqui também, na ciência jurídica ambiental, não é diferente. Nós temos princípios. À medida que o tempo foi passando, a gente sai daquela ideia de direito único, né? O direito é único em si, mas a gente vai dividindo ele em algumas áreas para a gente poder entender melhor como é que é isso. E é justamente para você, quando está em aluno, quando eu também fui aluna, que eu precisei de alguém que fosse lá e dividisse, né, o direito para eu poder entender melhor, para eu poder trabalhar melhor também, para eu ter aquela definição muito clara na minha cabeça, né? Quando você vai para algum escritório, de repente para um grande escritório, você tem ali as áreas de trabalho. Tudo isso também facilita a vida de quem está trabalhando, de quem está atuando. Mas não significa que o direito, ele é totalmente dividido assim. O direito é um só. Então toda essa ciência, ela está junta, ela está no dia a dia reunida. A gente divide para facilitar o nosso estudo, para facilitar o nosso trabalho. E nessa divisão aí do direito ambiental, como eu falei, foi ao passar dos anos. Lembra que eu comentei? Olha, os juízes falam que foram os promotores de justiça que criaram isso. Isso a gente tem realmente, nos últimos anos, muito mais forte aqui no Brasil. Foi na década de 90, né, no começo dos anos 2000, que isso começou a se espalhar pelas faculdades. Mas as primeiras ações judiciais ambientais, o primeiro olhar para isso, ele é muito recente aqui no Brasil, tá? Antes dos anos 2000 que a gente começa com isso, a década de 80, a década de 90. É por isso que muitos falam que é novo, é por isso que muitos falam que não entendem, que é difícil, é complexo, mas não é nada disso. Eu vou aqui, como você está percebendo, pouco a pouco te mostrar onde é que está essa complexidade e como que você pode resolver essa complexidade aí e, de fato, trabalhar nessa área. Mas vamos lá, vamos falar do princípio, de um dos princípios, né, basilares aí dessa ciência, que é o princípio da precaução. Olha, e agora eu até separei um trecho do conceito do princípio da precaução que o professor Rubens Morato Leite, junto com o seu colega Matheus Almeida Caetano, nos traz. Claro que toda a doutrina ambiental e os grandes mestres de direito ambiental apresentam a sua versão, apresentam o conceito de precaução, mas eu reuni aqui esse conceito desses professores que tanto fizeram, tanto fazem pelo direito ambiental. Então vem aqui comigo, olha. O princípio da precaução constitui um dos elementos do conceito material da sustentabilidade. É a base, né? Sendo invocado diante do contexto de incerteza científica, o que não significa a mitigação ou a exclusão da ciência. Ou seja, eu tenho uma incerteza científica, eu não sei para que lado a ciência vai. Não significa que eu vou excluir de fato a ciência. Eu preciso respeitá-la, o estado em que ela se encontra. Ciência hoje em dia tem várias posições, às vezes conflitosas, sobre um determinado assunto. E isso é ciência, e isso é respeitar a ciência. E aí ele continua, ó. Mas simplesmente que esta deve levar em conta as incertezas e as suas consequências para o meio ambiente e a saúde humana. Então, falar de princípio da precaução é reconhecer a importância da ciência e o atual estado em que ela está e trazer isso para a defesa do ser humano, para a defesa ambiental de forma geral. Se você olhar pela primeira vez aqui para o direito ambiental e já entender esse princípio, você vai estar aí, olha, na frente de muitos profissionais. Então vem cá, vamos entender o que é isso. Quando você fala em precaução, você imagina o que? Eu preciso andar com precaução. No dia a dia, o que é? Eu acho que vai chover, então é melhor eu levar um guarda-chuva. Eu acho que vai fazer frio, então quando eu sair de casa,
eu vou levar um agasalho. Essa é a precaução que a sua mãe te falou, que o seu pai te falou, que a sua avó te falou. E é exatamente isso que a gente tem aqui no direito ambiental. Isso não é só aqui no Brasil não, viu? Isso aqui é no mundo inteiro. O princípio da precaução fala o seguinte, olha, diante de uma ameaça de algum dano, uma ameaça de algum prejuízo, seja para o ser humano, seja para a fauna, para a flora, e junto com uma incerteza científica, quando a ciência, né, os cientistas, os estudiosos, imagine lá as faculdades, os pesquisadores, imagine os laboratórios, quando tem um dizendo uma coisa e tem outro dizendo outra, você pode até pensar numa escala planetária. Então, se eu tenho Oxford, a Universidade de Oxford, falando algo, e eu tenho, de repente, a Universidade de Harvard sobre o mesmo assunto, falando no sentido oposto, nessa situação a gente chama incerteza científica. É quando a ciência em si não sabe para que caminho que ela vai. Pode ser que aconteça uma coisa, pode ser que aconteça outra, e ela ainda não apresentou essa segurança, ela ainda não apresentou uma única posição para a sociedade. Ela apresentou e apresenta várias posições. Então, diante desse cenário de incerteza científica, junto com esses elementos de ameaça de danos, de prejuízo, seja para o homem, seja para os animais, para a fauna e para a flora, para todos, né, em conjunto, nessa situação, o que a lei orienta? O que o direito ambiental quer de todos nós? Ele quer que a gente adote uma atitude conservadora. Então, eu não vou avançar. Eu vou paralisar e não vou criar novos mecanismos, não vou criar uma nova indústria, não vou avançar nesse sentido porque existe uma ameaça. Isso é o que a gente chama de princípio da precaução. É a precaução, a velha precaução, essa ideia que você tem de precaução na sua cabeça, não é outra, mas a gente só junta esse elemento aí da incerteza científica. E é claro, se você perguntar, tá bom, entendi, mas e no dia a dia e na prática, como é que isso funciona? Então vamos pensar, eu selecionei aqui 2 exemplos para vocês. Vamos pensar numa semente geneticamente modificada. Você já deve ter visto, né, por aí, em vários jornais, na televisão, a tal da soja transgênica e tantos outros, né, alimentos ali. De repente você viu, olha, esse pacote aqui de batata frita, ele contém OGM. Essa é a sigla que a gente vê por aí. Ou seja, houve uma mudança naquela semente e ela não é a mesma semente que o seu bisavô, por exemplo, consumia. É um outro milho, é uma outra soja. Quando isso ocorreu, nos últimos anos aqui, então em escala planetária, essa semente aí, ela, para florescer, ela precisou ter um que a gente chama de um pesticida ali próprio para ela. Isso tudo foi feito em laboratório. E a ciência não deu um único veredicto falando, olha, pode consumir essa soja que tá tudo bem. Estou falando de soja, mas você poderia falar de qualquer outro alimento aí. Por conta disso, por conta dessa incerteza científica e por conta das ameaças que esses estudos científicos apresentavam na sociedade, qual foi, né, e qual vai continuar sendo a melhor atitude a ser tomada. E aí eu falo para quem? Eu falo para o fazendeiro, eu falo para o vereador aí de alguma cidade, eu falo lá para o deputado, eu falo para os juízes, para os advogados, para todos vocês. O que o direito ambiental quer da gente é que a gente pare, é que a gente não utilize essa semente, por exemplo. Ou seja, eu tenho uma ameaça iminente e eu tenho uma incerteza científica. Eu tenho isso sobre algum OGM? Se eu tenho, a orientação é, o que a lei diz? Não consuma, não avance nessas pesquisas, não torne isso um produto à venda no mercado. O OGM, então, o organismo geneticamente modificado, ele contém essa incerteza científica. Isso aqui no Brasil e em diversos outros países.
E é por isso que quando a gente vai trabalhar com isso, a gente vai trabalhar com o princípio da precaução. É o princípio da precaução que está aí no norte de diversas leis. Aqui no Brasil, a gente teve ações judiciais, tivemos avanços, retrocessos, liminares, tudo isso quando a gente olha ali para a questão dos OGMs. Então, se você quiser estudar isso, se você de repente viu ali, mas eu vi uma matéria sobre o OGM, como é que está hoje em dia, como é que é, vai lá, estuda, lê. Se você quiser aí, como eu falei, pegar algumas decisões judiciais, você vai encontrar isso, você vai encontrar ali, olha, o princípio da precaução para toda essa situação. E além do que? Se de repente, como a ciência aí avança, nesse minuto que eu estou fazendo aqui esse vídeo, de repente alguma outra semente aí já foi criada, produzida em laboratório e está aí prestes a entrar no mercado nacional. Diante dessa situação, se você é um advogado que quer trabalhar nessa área, você já vai ter que entender como é que de fato a lei olha para isso. E aí, não interessa se a sua defesa vai estar ali do lado de quem quer comprar essa semente, quem precisa vender essa semente, ou então, se você está ali fazendo um trabalho para alguém do Poder Legislativo que quer apresentar uma nova norma, um novo projeto de lei, para qualquer dessas situações, você, advogado, vai ganhar uma rica oportunidade ao entender exatamente esse princípio da precaução. Não importa qual vai ser o seu cliente, de que lado que você vai estar. Se você está ali no Poder Legislativo, se você está ali no Poder Judiciário, se você está trabalhando no processo consultivo ali, auxiliando uma futura negociação, para todos os lados, para todas as defesas, eu te trago aqui, advogado, uma rica oportunidade. Você entendeu isso? Pronto, você não vai ser surpreendido amanhã, por exemplo, uma denúncia lá no Ministério Público, por um inquérito civil da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente. Não, porque você já sabe o que a lei espera de você, você já sabe qual é o olhar que a lei tem para essa situação. E como eu falei, olha, para qualquer exemplo, viu? Basta você ter uma ameaça de dano e basta você ter uma incerteza científica, quando você estiver falando de bens ambientais, que a solução é sempre a mesma, é princípio da precaução. Então, não avance, permaneça onde você está, permaneça nessa situação, não vai abrir uma empresa sobre isso, porque você tem ali um OGM que está querendo entrar no Brasil. Tem certeza científica? Tem relatórios ali científicos dessa ameaça de dano ao humano, à fauna, à flora? Então, a orientação que você vai dar para o seu cliente é a orientação de que não vá se desenvolver nessa negociação, não vá avançar com essa negociação. É preciso primeiro a gente ir para o estado de certeza científica sobre os benefícios desse produto para que então ele possa ser inserido no mercado nacional, internacional, enfim. E agora eu separei aqui para você uma decisão do STJ. Vamos lá, vamos olhar para um caso prático, um caso clássico sobre o princípio da precaução. Esse é apenas um dos exemplos, viu? Nós temos vários exemplos aqui no Brasil, a todo dia, a todo instante. Nessa hora que você está assistindo o vídeo aí, olha, provavelmente algum caso sobre o princípio da precaução está sendo julgado. Então vem cá, ó, vem aqui comigo. Eu separei no acordo do STJ, no dado de segurança. O número dele aqui, ó, é 116.074 do Distrito Federal, de 2011. Então vamos aqui, ó. Deixa eu ler com você como que foi entendido o princípio da precaução. Não se vislumbra direito líquido e certo de empresa impetrante implantar e comercializar suas cultivares até que haja o deslinde da questão técnico-científica relativa à ocorrência de variação na cor do hilo das cultivares. É um caso, sobre os organismos geneticamente modificáveis e para vocês terem a exata noção de como que isso aqui é tratado lá nos tribunais superiores. Não percebam, eu vou até repetir a exata frase do que esse acordo nos traz. Não se vislumbra direito líquido e certo da empresa impetrante em implantar e comercializar suas cultivares. Não tem direito líquido e certo de plantar algo diante do princípio da precaução.
Então é importante vocês entenderem que esse olhar que você, advogado, precisa ter para o seu negócio, para o negócio do seu cliente. Não é uma completa proibição, não, mas é uma atenção para aquela situação, daquela maneira que está sendo exposta no caso em questão. Perceberam? Eu tenho danos, ameaças de danos, e eu tenho incerteza científica, e eu venho para essa conclusão aqui. Mas é claro, se você quiser entender todo o caso, eu quero mandado de segurança, esse caso, como eu falei lá de 2011, você pode entender todo, eu vou até ler um pouquinho para vocês entenderem melhor todo o contexto. E fica à vontade aí para você acessar aí o site do STJ e ler a íntegra dessa decisão, tá bom? Só um textinho aqui para você, para não ocupar muito seu tempo aí. Nesse sentido, o paradigmático julgado do STJ em mandado de segurança, visando liberar a comercialização de espécie transgênica em razão de injustificada demora dos órgãos da administração na análise das questões e estudos técnicos competentes. É um caso emblemático. Na época, tinham muitas idas e vindas. Como que essa soja transgênica pode liberar? Não pode liberar? Então é diante desse cenário que esse caso foi julgado, da demora em entender, peraí, tem uma certeza científica, os órgãos da administração já permitiram ou não vão permitir? Então percebam como nesse caso aqui, ó, lá em 2011, houve essa proibição. Era o momento, era esse contexto que se apresentava dessa incerteza. Hoje em dia nós temos o uso e a presença aí desses OGMs em diversos supermercados, em diversos produtos, mas é importante você se ater a esse momento específico. É um momento que ficou emblemático aqui no Brasil e até hoje, quando a gente vai estudar a princípio da precaução, a gente volta-se para ele, a entender como que isso foi compreendido pelos tribunais superiores. Olha só, eu vou repetir para vocês. Não se vislumbra o direito líquido e certo da empresa impetrante implantar e comercializar suas cultivares, até que haja o deslinde da questão técnico-científica relativa à ocorrência de variação na cor dos cultivares. Então, até que haja uma definição científica, ela não pode plantar. E não pode plantar e nem comercializar. Esses verbos também são muito significativos, porque é a partir daí que toda a indústria nacional foi desenvolvida. Outro grande exemplo que muitos estudos apontam aí quando vão falar, né, desse princípio, são as estações radiobase. O termo técnico é ERB, ERB, estação radiobase, que são aqueles locais em que a gente vê ali uma antena de telefonia celular. É chamado de estação. É naquele local em que um aparelho celular faz conexão com o outro aparelho celular e ali, nessa triangulação, célula a célula, essa comunicação é feita. É assim que funciona os nossos celulares e talvez é por isso que você está aí do outro lado me assistindo nesse momento, né? Você está tendo essa aula. Então, a partir de célula a célula, com uma estação ali que as une, é possível a gente se desenvolver aqui no Brasil toda a telefonia celular e assim foi para 3G, 4G, 5G e assim vai continuar sendo. E quando isso aqui entrou aqui no Brasil, nós também tínhamos, e isso ainda é constante, tudo que eu estou falando aqui é sempre um objeto de estudo científico, então é sempre passível de mudanças, de transformações. Essa questão da hebe, quando ela começou aqui no Brasil e especialmente na cidade de São Paulo, nós tínhamos uma lei estadual que determinava ali, olha, por exemplo, você pode fixar essa antena, mas você tem que deixar um recuo para o terreno que está à esquerda, outro recuo para o terreno que está à direita, e outro recuo para o terreno que está à frente, porque o terreno que está ao fundo, por uma questão de saúde. Ali, naquela antena, a gente tem o que chamamos de energia eletromagnética. E isso tem outra discussão científica. Não se sabe ao certo quais são os danos que isso gera na saúde. Novamente, de todos os seres vivos, viu? Desde lá da vaca, né, do boi, do gado que está lá na fazenda,
até aí o bebê, até a criança, até o idoso. Então você imagina uma estação radiobase aonde? Olha, do lado de uma clínica médica, no topo de um hospital, ou lá mesmo numa fazenda. Em todos esses lugares você tem energia eletromagnética. E se a ciência não está muito clara nisso, nos efeitos nocivos que tem para a saúde de todo mundo, eu estou diante do quê? Novamente, do princípio da precaução. Eu tenho incerteza científica e eu tenho ameaça de danos. Isso junto, a lei olha e fala assim, olha, não podemos recuar, precisamos proteger as pessoas, precisamos proteger o mercado. Então, quando você olha para essa situação, você fala, poxa, então eu aqui, advogado de repente de uma operadora de telefonia celular, como é que isso vai se dar na realidade, no dia a dia? Será que essa lei aí que fala dessa distância entre os recuos, o terreno, ela está correta? Ou tem que ser uma outra lei que proteja mais ainda a população? Será que se amanhã quiserem fazer uma lei que o recuo tem que ser 1 metro, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Por quê? Porque eu estou diante de uma incerteza científica. Somente quando todos os danos, toda a nocividade for conhecida e a gente ficar muito claro isso para todo mundo, para toda a comunidade científica, nacional, internacional, nesse momento a gente já sai dessa situação de insegurança, de incerteza. E aí sim, eu vou mais falar de princípio da precaução. E aí sim eu vou poder, talvez, mudar a lei, mudar a situação. Entenderam? Como é muito prático, como tá aí para todos os lugares, tá aí no nosso dia a dia. E tá aí para você, advogado, seja o cliente que você escolher. Como eu falei, você pode escolher lá um cliente, uma consultoria, né? Para um negócio internacional, tem uma startup lá que foi criada lá no Vale do Silício que quer vir aqui para o Brasil. E aí? Será que tem algum elemento ali, tem algum bem ambiental que ela vai atuar? O que ela vai gerar na sociedade? Ela vai gerar, vai levar a produzir algo, vai prestar algum serviço? Isso envolve bens ambientais? Esses bens ambientais, como que eles vão ser afetados? Tem algum dano? Tem alguma nocividade ou não? Existe uma incerteza científica envolvendo essa situação? Se tem, saiba que o seu parecer aí vai ser no sentido, óbvio, da precaução. Então, talvez uma das atitudes seja: não vamos mudar a realidade do Brasil, não vamos deixar essa empresa vir para cá e operar. Ela talvez tenha que vir de um outro jeito, de uma outra maneira. Porque senão eu vou ter o quê? Eu vou ter sim os promotores de justiça da área ambiental de olho nisso, porque eles fiscalizam a lei, essa é a função, né, do Ministério Público. Eu vou ter outros, de repente advogados, defensoria pública trabalhando com isso. Eu vou ter outras associações de defesa de direitos, seja dos animais, seja do ambiente, seja das pessoas, dos idosos, das crianças, para todos eles, que também há outros advogados trabalhando, todos eles vão se basear no princípio da precaução. Então você é advogado, você vai encontrar aí essa grande oportunidade quando você já de antemão estudar o princípio da precaução, entender aqui com essa aula aqui que eu tô te dando e assim avançar aí no seu trabalho. Então agora que você aprendeu o princípio da precaução, você com certeza vai evitar um processo judicial que pode ser muito custoso, que vai ser provavelmente muito demorado. Os principais processos judiciais na área ambiental tocam na questão do princípio da precaução. Mas, de repente, esse cliente ainda assim quiser introduzir aqui no Brasil esse serviço, esse produto, você aí, advogado, vai poder também ter todo aí nas suas mãos esses recursos para atenuar esses danos e todo esse trabalho que você vai fazer com ele, talvez ampliar o prazo, né, para a introdução, encontrar outros mecanismos para que esse serviço de fato ocorra aqui no Brasil, mas sem essas ameaças, sem esses danos, sem essa incerteza científica. Entenderam
como a gente está falando de várias oportunidades para vários tipos de clientes e todas para você aí, advogado. Como você entendeu aqui sobre o princípio da precaução, é possível trabalhar na área ambiental. Tem um norte ali para seguir e tudo isso, de fato, fica fácil e tranquilo para o seu dia a dia. Eu espero que você tenha gostado e aproveita e manda esse conteúdo aí para o seu colega advogado que precisa saber disso, que de repente está com um cliente aí nessa situação. Combinado?